Fechou? Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o podcast Mateando com o Agro e hoje eu estou com um convidado muito especial, que nós já vamos saber de onde que ele vem, mas com um nome espetacular. Leandro Branquinho, o especialista em vendas. Sim, que alegria estar aqui contigo. Obrigado. Aqui Mateando com o Agro, hoje nós estamos com um café, não tem acuí, nós vamos tomar um café. Tá certo, Para maravilha. minha satisfação, o Leandro Branquinho, que é especialista em vendas, aceitou o convite para estar aqui conosco. Estou muito feliz. Primeira coisa, Leandro, da onde que vem o Leandro? O Leandro Branquinho é sobrenome mesmo, tem gente que acha que é apelido, né? Quando eu vou pro norte, nordeste, as pessoas, é teu apelido, né? Quando eu chego no sul, os caras me olham diferente, falam assim, tu não é tão branquinho assim, né? E aqui tem os caras mais brancos, mais galego ainda, Tem de origem alemã que são... Tá certo. Eu sou do interior de Minas Gerais, eu cresci na roça, ralando o joelho no chão batido, arrancando tampa do dedão na terra. Então eu venho de uma origem humilde, mas apesar de ter crescido na cidade, né? Então minha família é toda mais simples, mais humilde, né? Mais da roça. E a minha região, a região onde eu moro, que é no sul de Minas, é uma região muito forte no agro, principalmente, né, no café, a maior região cafeeira do mundo, né? Já teve a capital do café mundial, era lá também, né? Eu não sei te dizer exatamente. Três Pontos, né? Sim, Três Pontos é. Aliás, tem até uma piadoca de Três Corações e Três Pontas. No meio de Três Corações e Três Pontas tem uma cidade que se chama Varginha, que é muito forte também no agro, né? E tem uma rivalidade entre Varginha e Três Corações. E dizem que pro varginhense matar um cara de Três Corações, ele compra a faca de Três Pontas. Muito massa, cara. Mas legal, eu tô aqui com o Leandro Branquinho porque ele é especialista em vendas e eu convidar ele para bater um papo justamente para falar disso sobre vendas no agro, né? Tá certo. É um desafio, eu falo porque é um desafio e falo para ti o seguinte, a gente entrevistou 54 pessoas nos últimos 30 dias. Bacana. E dos 54, nós conseguimos contratar 2 pessoas. Olha que legal. Quer dizer que tem muito pouca gente que sabe e que gosta de vender. Uhum. E a venda é algo espetacular, né? E nada melhor que convidar um dos maiores especialistas. Eu vi hoje uma postagem sua, que é a única pessoa com mais de 2.000... O único palestrante do Brasil com mais de 2.000 avaliações 5 estrelas no Google. Sim. Que legal. É uma honra. E olha que tem palestrante no Brasil, hein? Muito. Se você tem um amigo que se chama Eduardo Teva, ele é do Rio Grande do Sul, e ele fala que para todo lado tem palestrante. Se você chacoalhar uma árvore, cai palestrante. Mas a gente não se machuca, porque embaixo já está forrado de coach. Então... Agora, quando começou o negócio de palestra, Leandro Branquinho? Olha, eu comecei muito novo, eu abri a minha primeira loja aos 13 anos de idade, eu abri o meu primeiro CNPJ com 13. 13 anos? Eu fui emancipado pelos meus pais para eu ter o meu próprio CNPJ. Meus pais me apoiaram, foram muito legais comigo, mas desde muito novo eu comecei a entender, eu percebi a importância do treinamento, de aperfeiçoamento. Então eu fui fazer alguns cursos no Sebrae para dar treinamento para os meus vendedores. E a minha empresa cresceu, depois eu abri uma outra loja e essa loja virou rede. E eu comecei a investir bastante no treinamento para os meus vendedores. Só que eu era muito centralizador. Eu gostava de fazer tudo ao mesmo tempo. Eu tinha loja em Lavras, em Varginha, em Três Corações, tinha um e-commerce. Então, eu quis abraçar o mundo com as pernas e deixei de lado algumas coisas que eram importantes eu delegar. Então, eu comecei a ter dificuldades financeiras. Comecei a tirar dinheiro de uma loja e pagar as contas da outra, até que um dia o fornecedor meu falou assim, olha, tô vendo que você está com dificuldade. Quero comprar a tua unidade em Varginha, você me vende? Eu falei assim, olha, por favor, me compra. Olha, eu compro na seguinte situação, de você continuar treinando os meus vendedores. Porque eu adoro o jeito que vocês trabalham aqui nas suas lojas. Então, ali começou a minha carreira de treinador de vendas. Que legal. E dali, depois, com 24, 25 anos, eu fui entrar na faculdade. Terminei a faculdade, já entrei na pós-graduação, já dando aula na universidade. Eu fui convidado pelo Raul Candeloro, dono da revista Venda Mais, para escrever para a revista. Então, todos os meses eu estava nas bancas de todo o país, na revista Venda Mais. Isso porque o Raul, eu era cliente do Raul, eu ia nos eventos dele, eu comprava a revista, eu era assinante da revista. Mas ele percebeu que eu tinha um blog que falava sobre vendas. Quando isso? Que ano? Isso em 1900 e... Antigamente. 2006, 2007, por aí, foi quando eu criei o blog. E aí, 2, 3 anos depois, ele me chamou para escrever para a revista Venda Mais. E
eu já dava palestras na região, no sul de Minas, mas quando eu comecei a escrever para a revista, eu comecei a receber convites para dar palestra em todo o Brasil. E no ano de 2016, eu tive um grande salto na minha carreira. Eu cruzei o Brasil do Oiapoque ao Chuí em busca do melhor vendedor do Brasil. Dentro do motorhome, foi uma expedição. Em cada cidade que eu parei, eu perguntei quem que é o melhor vendedor aqui da cidade. Para cada pessoa que eu encontrava, quem que é o melhor vendedor que você conhece? Você não passou em Alpestre, não, senão meu pai ia falar que era eu. E aí eu fui, para cada resposta, a gente queria entrevistar os melhores vendedores. Perfeito. Então, ao final da expedição, 2 meses longe de casa, 17 mil quilômetros, o Mercado Livre foi um patrocinador, o E-Commerce Brasil foi um patrocinador, uma distribuidora de etanol foi patrocinadora, uma distribuidora de bebidas artesanais foi patrocinador, porque afinal de contas a gente tinha um combustível para o carro, mas tinha o combustível da tripulação também. E aí, essa minha expedição ela foi uma mudança muito grande na minha carreira, porque quando eu voltei da viagem, eu comecei a ter muito mais contratações para dar palestra, para contar as histórias dessa viagem. Esse foi o primeiro grande salto na minha carreira foi quando eu comecei a escrever para a revista. O segundo grande foi quando eu viajei em busca do melhor vendedor do Brasil. Cara, que bacana. E mais recentemente, no começo da pandemia, eu tinha 17 palestras agendadas no ano de 2020. E aí, travou. Em março de 2020, todos os contratos foram cancelados. Eu tinha um pouquinho de dinheiro guardado. Falei assim, olha, quer saber? Eu vou ajudar as pessoas. E quase ninguém vendia pelo WhatsApp, quase ninguém sabia vender pelo Instagram. Então eu abria live todo dia no Instagram para dar treinamento com direito a certificado, de graça. Vem fazer um treinamento comigo, eu te ensino, você faz uma provinha aqui, se você passar, eu te dou o certificado, você não paga nada. Então comecei a ajudar muitas pessoas durante a pandemia. E aí minhas redes sociais tiveram um crescimento muito grande. Então, hoje eu sou um dos palestrantes com mais seguidores nas redes sociais. Tem alguns com mais do que eu, mas eu estou ali entre os 3 com mais seguidores nas redes sociais. E aí eu quero fazer um parênteses aqui. Falando em rede social, qual a diferença para ti, como um palestrante de vendas, treinador, Instagram e LinkedIn? Sim. O Instagram a gente consegue falar mais com o consumidor final e o LinkedIn mais com grandes compradores. No meio rural, a gente percebe que o cara que tem uma fazenda pequena, o cara que tem uma rocinha, o cara que tem uma chácara, ele não usa o LinkedIn para isso. Mas as grandes empresas que têm time, que têm equipe de compradores, que têm equipe comercial, está te vendo lá. Eles estão presentes no LinkedIn e estão ativos no LinkedIn. Então, o LinkedIn ele faz muito sentido para o agro para alcançar grandes compradores. E tem gente que até hoje acha que o LinkedIn é uma ferramenta de busca de emprego. Também serve para isso, mas eu percebo que hoje em dia a maior parte das pessoas que estão ativas no LinkedIn não estão só buscando emprego, estão trabalhando relacionamento. E hoje em dia, ter as redes sociais como ferramenta de relacionamento faz com que a gente potencialize a quantidade de pessoas, o maior volume de pessoas que a gente pode conversar. O Instagram também, né? Você falou do Instagram. O Instagram, apesar de ele ter essa cara um pouco mais de B2C, da gente falar com o consumidor final do que com o comprador, mas a gente percebe que, por exemplo, tem um monte de influencer do mundo agro que está bombando nas redes sociais, e às vezes a pessoa não é nem tão engraçada, às vezes a pessoa não é nem tão diferente, mas por ela ser consistente, tá ali gravando o vídeo, mostrando o dia a dia, gera identificação. E as pessoas estão cada vez mais carentes, as pessoas estão cada vez mais querendo se enxergar, querendo pertencer a um grupo. Pertencer. E quando a gente está numa rede social e a gente curte, comenta as postagens de uma pessoa, você está trazendo essa pessoa para perto de ti. E os clientes compram de quem eles gostam, de quem eles confiam, de quem eles conhecem e de quem está em frequente contato com ele. Se você mantém uma frequência de contato com os clientes, seja pelo LinkedIn, seja pelo Instagram, de qualquer maneira, misturando as duas redes, batendo porteira, mandando mensagem pelo WhatsApp. Se você está em vários pontos de contato com o cliente... Ele está te vendo. Ele está te vendo. De alguma maneira. Ele está te vendo. Se você é bom no teu trabalho, ele vai começar a confiar em você. Se você posta sobre o que você faz nas redes sociais, você vai ser conhecido por resolver aquele problema que você resolve. E se você for uma pessoa agradável, se você gerar algum tipo de identificação com esse cliente, ele vai comprar de você. Boa, demais. Eu tenho várias perguntas, mas vamos ao ponto principal aqui da nossa conversa. Tá bom. Vendas no agro. Né? Tá bom. Eu me formei em agronomia em 2005 e durante os 5 anos da faculdade eu nunca falei em vendas. Eu pensava em pesquisa, eu pensava em trabalhar numa multinacional sem saber que essa multinacional é literalmente vendas. Né?
para essas pessoas que estão se formando agora, estão entrando no mercado de trabalho, qual que é o primeiro passo para eles entender que o caminho de vendas e ser chamado de vendedor é bonito e não é mais feio como era? Pois é, né? As pessoas têm a imagem de que vendedor é o cara que engana, vendedor é o cara que enrola, vendedor é o cara que leva as pessoas na conversa. E vendedor não tem nada a ver com isso. Mas já foi, né? Já foi. Em algum momento, aliás, em algum momento já teve algum vendedor que te enganou. Você que está assistindo a gente, você provavelmente conhece alguém que passou a perna em você, que fez um negócio que foi bom só para outra pessoa e não foi para você. Já comprou a TechPix. Pois é. E a gente não gosta de ser enganado. E quando uma pessoa engana o outro, ele não é um vendedor, ele é um picareta. Vendedor é o cara que ajuda as pessoas a tomar uma boa decisão. Perfeito. Mais rápido. Perfeito. Então, o cara, quando ele te auxilia, te ajuda a tomar uma boa decisão, ele está fazendo uma coisa que é boa para ele, que é boa para a empresa, mas também que é boa para o cliente. Vender é isso, é você entender que você resolve o problema das pessoas. Essa imagem de que vender é uma coisa negativa é exatamente por causa de picaretas que utilizaram a ferramenta de vendas para enganar as pessoas. E esse entendimento é importante, né? É. Entender que eu como vendedor, eu não estou causando mal para a pessoa, eu tô ajudando ele, né? De certa forma, principalmente se o meu produto, o meu serviço é bom e vai ajudar ele. É isso aí, se o produto ou serviço for bom. Se for bom. Porque se o produto for ruim e você sabe que está enganando, você não é um vendedor, né? Mas aí a escolha é para entrar na empresa, né? Isso, O produto e o serviço da empresa é bom, eu vou entrar como vendedor, aí eu tenho que amar, apaixonar por isso. Pois é. E qual que é o começo, Leandro? Como é que eu me apaixono por vendas? Eu entendo que não é só em agronomia que não se fala de vendas. Eu acho que a maior parte das universidades não entram nesse assunto de vendas. Então a pessoa passa 4 anos, 5 anos, 6 anos estudando, mas depois quando forma ela não sabe o que fazer. Então o primeiro passo para que a gente consiga vender bem é ter essa mentalidade de que vender não é uma coisa negativa, é uma coisa boa, que você vai ajudar a pessoa a resolver o problema dela. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é você ser conhecido por aquilo que você faz. Espetacular, que aí você me falou que tem vários canais. Tem vários canais. Né? E mudou Isso. um pouquinho, né? Exato. Antigamente era bater a porteira. Bater porteira ainda funciona. É um canal. Ainda é um canal. Mas hoje em dia, por exemplo, tem comprador que se você bate a porteira, ele nem te recebe. Já tem placa, né? Já Proibido tem placa. vendedores. Pois é. No agro tem isso, né? Tem. E bater porteira ainda dá certo em alguns lugares, em alguns segmentos, mas os vendedores já estão percebendo que os grandes compradores, se você não marcar o horário, se você não agendar uma visita, eles não vão te receber. E muitas vezes um dos caminhos para agendar um horário é através das redes sociais, é você ser conhecido primeiro. Então, primeiro passo, você ser conhecido naquilo que você faz. Para mim, não faz nenhum sentido o vendedor, por exemplo, não mostrar nas redes sociais o que ele faz. Tem vendedor que tem perfil bloqueado. Tem vendedor que não coloca o arroba da empresa que trabalha. Tem vendedor que tem lá um Instagram, tem um LinkedIn, um Facebook e não tem um link para chamar ele no WhatsApp. Não faz sentido. O que esse vendedor está escondendo? Porque os clientes não separam vida pessoal da vida profissional. Quando o cliente vê você, ele sabe, olha, esse cara, ele trabalha com venda de drone. Então, aonde ele te vê, ele vai saber que você é vendedor. E se ele tiver uma oportunidade, se ele quiser comprar alguma coisa, ele vai perguntar para você em qual canal ele quiser. Então, não é o que eu quero Não é o que eu quero, exato. Pode ser que seja no LinkedIn, pode ser que seja no Instagram e sábado de manhã ou domingo à noite. Exatamente. Por isso o vendedor ele precisa estar disponível. Não faz sentido o vendedor ter um perfil bloqueado. O perfil bloqueado ele não vai ser conhecido. A outra coisa é ele ser uma pessoa que é confiável. Ele precisa ser conhecido, ele precisa ser confiável. Como é que ele mostra que ele é confiável? Por exemplo, mostrando uma lavoura, o antes e depois, mostrando prova social. Olha, esse cliente já comprou comigo, olha a fazenda que eu visitei. Mostrar de verdade o dia a dia dele. Você não precisa expor toda a sua vida, mas expor um pouco do teu lado profissional é algo que faz muito sentido para quem quer vender mais. Se você não aparece, você não vende. Você não vende aquilo que você não divulga. Você não vende aquilo que está escondido. Você não vende aquilo que você posta no perfil bloqueado. Você não vende aquilo que o cliente nem imagina que você tem para vender. Então você precisa ser conhecido, gerar credibilidade e, por fim, você precisa fazer com que as pessoas gostem de você. Como é que as pessoas vão gostar de você? Uma das maneiras é você ter empatia, é se colocar no lugar do outro, é ver o que a pessoa posta nas redes sociais, é visitar uma fazenda, é bater porteira e perceber o que tem ali que
o que você vende pode ser complementar, ou perceber alguma coisa na fazenda, na propriedade daquele produtor, que você pode dar uma dica, que você pode ajudar aquela pessoa. Às vezes é um moeirão que está errado, às vezes é uma cerca que está mal colocada, e às vezes a pessoa que está na propriedade não percebeu isso. Então o vendedor que é cuidadoso, que tem esse olhar atencioso, mesmo que ele não venda moeirão, mesmo que ele não venda arame, se ele tiver esse cuidado de prestar atenção... Confiança. Vai ganhar confiança. Ele vai ganhar confiança. Essa vontade de querer ajudar, de querer ser prestativo, isso dá credibilidade para o vendedor. Leandro, nós estávamos falando antes em off aqui que o vendedor do agro, principalmente do agro, acredito que dos outros também tem, é que tem dois tipos. O que tem medo de vender, que fica lá 3 dias, 3 anos fazendo churrasco com o cara, é padrinho do filho e não vende nada, não oferece. E por outro lado tem o cara que é muito afoito, que ele chega e já quer vender e acaba perdendo. Os dois não fazem negócio. Como que a gente encontra esse meio, meu amigo Leandro Branquinho? Primeiro a gente tem que entender que por que isso acontece. O cara que é vendedor e acredita vendas é relacionamento. Eu também acredito que vendas é relacionamento, mas só o relacionamento não traz vendas. Então, se a pessoa ela vai para o churrasco, vira padrinho, toma cachaça no final de semana, vai para a cavalgada, está sempre mateando com aquele produtor rural, mas nunca oferece, nunca traz uma solução, ele não vai vender. E muitas vezes ele não oferece porque ele tem medo de perder a amizade. E a amizade começou por uma relação comercial. Na maior parte das vezes. Então, você não vai perder uma relação de amizade se você traz uma solução que é boa para o cliente. Você vai perder se você tentar enganar o cliente. Agora, se o que você vende é bom, se o que você vende vai melhorar a produção, resolve um problema que ele tem, vai trazer mais lucratividade para a propriedade, para a fazenda, por que não oferecer? Então, o relacionamento ele se torna sustentável em uma relação comercial quando não é só relacionamento. É um relacionamento que agrega em alguma coisa, inclusive em vendas. Principalmente em vendas, que tem que ser bom para o vendedor, tem que ser bom para o comprador e tem que ser bom para a empresa. Então, assim, primeiro ponto é esse. O cara que acredita que vendas é relacionamento, ele não pode querer ser só amigo do cliente, ele tem que ajudar o cliente, ele ser um consultor de verdade daquele cliente. E o outro ponto é, esse vendedor que está muito afoito... Exato, o cara que está afoito. Quer vender o primeiro, quer acontecer essa semana, tem que fechar. Muitas vezes isso acontece por causa da pressão, muitas vezes acontece porque a água está chegando na bunda, ele está com conta para pagar, está com dívida, quer impressionar alguém, quer comprar alguma coisa e ele acha que se ele forçar, ele vai vender mais rápido. E muitas vezes esse tiro sai pela culatra. Você acredita que tem um sentimento que o comprador sente isso? Mas é claro que tem. O comprador sente cheiro de desespero. Quando o vendedor está desesperado para vender e vem escrito na testa dele, eu quero o teu dinheiro, eu estou aqui porque eu vou te vender, eu tenho meta para pagar, eu tenho meta para bater, eu tenho conta para pagar. E esse desespero, a maior parte dos compradores percebem o cheiro. Tem cheiro. Tem cheiro. O cheiro do desespero. O cheiro do desespero. E se a pessoa demonstra desespero, o comprador põe o pé atrás, porque ninguém quer ser enganado, ninguém quer ter a sensação de que ele está sendo passado para trás. E o vendedor que está desesperado, ele é o cara mais propenso a usar artifícios que não são tão legais assim, que não são tão éticos, né? Então, quanto mais desespero o vendedor tem, mais difícil vai ser ele vender, porque as pessoas vão ficar desconfiadas. Já o vendedor que é mais relaxado no sentido de estar à vontade, de ser confiante, de estar tranquilo, de boa, ele chega na propriedade do cliente, ele não está chegando no território inimigo, ele está chegando no local onde ele tem um amigo que ele pode trazer uma solução. E aí, se o primeiro pensamento é, qual solução eu tenho aqui? Qual oportunidade eu tenho nessa fazenda? Qual oportunidade eu tenho aqui para vender para essa propriedade? Se ele começa a enxergar as oportunidades, ele passa a trabalhar de forma mais consultiva e não de forma mais de alto impacto com agressividade. Muitas vezes parece uma briga, né? Pois é. Eu já vi vários. Passei por isso essa semana, lembra que quero trazer para nós aqui o papo que eu passei. Quando o vendedor, que eu estava comprando algo com ticket alto, me escreveu assim, com letras em maiúsculas. Me ajuda. Quando ele escreveu isso para mim, eu falei, cara, agora eu posso pagar o que eu quiser. Né? Claro. E de fato consegui 20% de desconto num produto de um ticket alto. Ele estava desesperado. Eu não senti o cheiro porque eu estava no WhatsApp, né? Mas eu sentia... E acontece isso, né?
Eu brigo com o nosso time, muitas vezes eles brigam com o comprador. Se o cara fala, esse produto é ruim, tal ação daquele produto é ruim. Geralmente o vendedor briga, não é ruim não. Calma, vai junto, não é assim que funciona, né? Uhum. Abraça ele e vai para o outro lado. Tem um filósofo antigo, grego, mais de 2000 anos atrás, ele se chamava Sócrates. E ele falava, só sei que nada sei. E quando ele falava isso, algumas pessoas achavam que esse cara é bobo. Como assim, só sei que nada sei? Porque, apesar de ter muita sabedoria, ele não falava para as pessoas o que você está falando é errado, o que eu estou falando é certo. Ele não fazia isso. Ele usava perguntas. Olha, você está me dizendo isso, então quer dizer que você quer chegar nisso? Então, através de perguntas, ele fazia com que a própria pessoa enxergasse o que ela estava fazendo de errado. Isso é fundamental em vendas. Olha só, nós estamos falando de agro, nós estamos falando de bater porteira e, ao mesmo tempo, de filosofia grega. Estamos em 2000 anos atrás. Mais de 2000 anos atrás. Um cara entendeu que é muito mais fácil você convencer a pessoa quando você faz com que a pessoa chegue na própria solução do que você apresentar a solução para ela. Direto para ela. Direto, Agora chegamos no ponto principal. Olha só, a gente falou que, para mim, vendas tem o famoso funil de vendas. Sim. A gente falou que rede social é interessante, que bater porteira é interessante, que não só uma ação, né? Não é só uma flecha, é várias flechas para pegar. Entrou no funil de vendas, a gente falou que não pode ser muito afoito, também não pode ficar muito abraçado 2, 3 anos, padrinho, então tem esse meio. E agora nós vamos... Cara, eu tenho conseguido trazer pessoas para o meu funil de vendas, eu estou tendo um relacionamento, agora eu preciso para o fechamento, Leandro Branquinho. E isso, todos os vendedores têm medo. Por que eles têm medo e como que a gente pode tirar esse medo deles? Eu acho que é um medo do ser humano. O ser humano tem medo da rejeição, a gente tem medo de receber ou não, a gente tem medo do julgamento das pessoas, a gente tem medo do que os colegas vão falar e a gente tem medo do que o cliente vai falar. Então, muitos vendedores, eles não fazem a venda. Muitos vendedores sofrem a compra. E ele sofre a compra porque o cliente estava precisando muito, já sabia que o que ele vendia era bom, então o cliente acabou fazendo a compra sozinho. Para mudar esse tipo de mentalidade, para mudar esse tipo de pensamento, é fundamental que o vendedor perceba que ele está trazendo alguma coisa que é boa para o cliente. Se ele não tiver essa mentalidade de que ele está ajudando o cliente, que ele está trazendo uma solução, que vai melhorar a produtividade, que vai resolver tal problema, que vai achar a solução para tal coisa, ele não vai conseguir vender. Aliás, ele não vai nem passar das etapas do funil. Porque ali, por exemplo, vamos supor que ele está ali no momento de que ele já conhece o cliente. Então, o cliente passou pela primeira etapa do funil, ele já está visitando, ele já ficou amigo, já virou padrinho dos filhos do cliente, já vai para o churrasco com frequência com aquele cliente, mas ele não passa para a etapa final. Por quê? Muitas vezes por medo da rejeição e muitas vezes por perder o foco naquilo que é mais importante. O foco é resolver o problema do cliente e não só o relacionamento. Você não tem que... O vendedor não tem que pensar assim, eu estou aqui só para fazer amigos. Não é só para fazer amigos. É fazer amigos e ganhar dinheiro juntos. E resolver o problema dele. Porque se o cliente resolve o problema dele, ele está economizando dinheiro, ele está ganhando dinheiro e você também. É isso. E perder esse medo, ele é treinável? Sem dúvida. Tem um cara que escreveu um livro, um oriental, o nome do livro é Sem Medo da Rejeição. E ele é um cara muito tímido e ele tinha dificuldade de chegar numa garota, ele tinha dificuldade de pedir as coisas para as pessoas, até que um dia ele falou assim, olha, eu vou dar um basta nisso e vou fazer coisas desafiadoras. Vou em busca do não. Vou 30 dias buscar nãos. Então ele começou a pedir coisas absurdas. A primeira coisa absurda que ele pediu foi chegar para um porteiro de um prédio qualquer e falar assim, você me empresta $100? É óbvio que o porteiro falou assim, não te conheço, como é que eu vou te emprestar $100? Então ele já voltou para casa com aquele não. No dia seguinte ele pensou, qual outro não eu vou buscar? O que eu preciso fazer? Ele foi numa cafeteria que faz rosquinha e falou assim, olha, eu quero uma rosquinha, mas eu não quero uma rosquinha, eu quero que vocês fazem no formato das Olimpíadas. Tem jeito? Aí a pessoa falou assim, tem, consigo fazer. Aí ele percebeu que aquela padaria não fazia a rosquinha no formato dos arcos das Olimpíadas, mas porque ele pediu, aquele foi o primeiro sim dele.
Isso fez com que ele criasse coragem para buscar outros sims. Não é um livro de vendas, mas é um livro que traz esse conceito de que a gente ganha confiança quando a gente enfrenta a rejeição, quando a gente não fica com vergonha de ter uma rejeição. E não faz sentido o vendedor ficar com vergonha de receber um não, ficar com medo da rejeição, porque muitas vezes a rejeição, quer dizer, na maioria das vezes, a rejeição não é para o vendedor. A rejeição é para o produto. Ou mesmo o tempo, né, do produto. Ou o tempo, ou às vezes a solução naquele momento, às vezes não é o momento. E aí o vendedor muitas vezes acha que o não é para ele. Pra ele. E aí por ficar com o ego ferido, por ficar com o brio machucado, ele acaba ficando resistente a oferecer. E aí, tentando agradar, ele vai criando relacionamento e nunca oferece. Né? Então, uma das maneiras é Pode ser que se não seja só naquele momento, né? Exato, às o cara vezes não está momento. pronto para comprar. Pode ser que ele vai estar pronto para comprar daqui 1 mês, 2 meses. Pois e é. aí vem o sim. Quer ver? Um produtor... Vamos supor que aqui na região onde a gente está, tem produtores de cebola. Tem, não tem? Tem. Vamos supor que você foi nessa propriedade, ofereceu um produto que é bom para a lavoura desse produtor de cebola. E aí o cliente fala, não, eu já comprei, eu já tenho essa solução. Normalmente, o vendedor, o que ele faz? Ele abandona aquele cliente e nunca mais volta dele. Mas o cara que produz qualquer produto, qualquer coisa na agricultura, é cíclico. Ele não vai produzir uma vez só, ele vai produzir de novo. Às vezes de 6 em 6 meses, às vezes no ano que vem. Então, é papel desse cara já agendar uma próxima visita, já agendar um outro momento. Não tirar essa pessoa do funil só porque ela falou, eu já tenho, Em eu já algum comprei. momento, e isso indiferente se ele for um produto perecível, se for um defensivo químico ou um adubo, até uma máquina agrícola, né? Em algum momento esse cara vai trocar. O agronegócio, ele é o vendedor que entender isso, ele vai ganhar muito dinheiro. O agronegócio, o mercado do agro é um mercado de venda recorrente. É um mercado de venda por assinatura. Os concorrentes dos vendedores do agro o concorrente principal se chama Netflix. Por que a Netflix? Porque é um dinheirinho que a pessoa paga ali todo mês. Todo mês. E o que a Netflix faz para não perder aquela assinatura? Está sempre com novidade. Está sempre mudando o display. Estou falando contigo. E o vendedor não faz isso. O vendedor tem ali um produto de assinatura, entre aspas, produto para o agro. Quase tudo é assinatura, Todo compra ano. recorrente, é cíclico, a pessoa está sempre comprando. Mas se o vendedor não tiver presente, não tiver com novidades, não tiver sempre mostrando, opa, estou aqui. Opa, estou aqui, estou resolvendo o problema do teu morão. É isso aí. Olha só, já resolvi o problema do outro cliente. Clientes que compraram esse produto também compram esse. A Netflix faz isso. Clientes que assistiram esse filme também vê esse. Gostaram esse. Pois gostaram é. Desse. Pessoas com propriedades igual à sua já compraram de mim esse outro produto. Então, é o mesmo conceito. A gente... No agro, a gente está no mercado de recorrência. A gente está no mercado de assinatura. O vendedor que entender isso fica rico. Cara, que demais. Olha só, já passou os 30 minutos e eu nem vi. Leandro Branquinho. Cara, espetacular o nosso papo. Acho que nós iríamos mais 1 hora, mas eu gosto de manter o horário aqui. Eu queria 2 últimas perguntas. Tá bom. O que você recomenda para alguém que está começando? Que tipo de estudo? Porque eu sempre brinco, se um vendedor estudar como um médico, pelo menos as mesmas quantidades de horas, ele vai ficar muito mais rico que o médico. Então, o que você recomenda para alguém que está começando? Eu sempre peço 2 coisas aqui no podcast, que é um livro e uma música. Então, primeiro, o que você recomenda? E depois eu quero um livro e uma música que você recomenda para mim. Tá bom. Eu recomendo para quem está começando, não ficar com vergonha de receber o não. O não faz parte do processo. Outro dia eu vi um vídeo do Flávio Augusto, do Geração de Valor, falando assim, imagina um médico que vai trabalhar, um cirurgião. O médico, ele vai se sujar de sangue. Imagina se o médico chega em casa e fala assim, ai meu Deus do céu, vou me sujar de sangue, não quero me sujar de sangue, ai eu tenho nojinho de sangue. A mesma coisa um mecânico. O mecânico ele vai se sujar de graxa. Ah não quero pôr a mão na graxa, eu vou me sujar e aquilo não é bom, né? É ruim, não é gostoso, não quero ter graxa. O mecânico não fala isso, o médico não fala isso. O não para o vendedor é a graxa do mecânico, o não para o vendedor é o sangue do cirurgião. Não é agradável, mas faz parte do processo. Então, quando o vendedor entende que a rejeição faz parte do processo,
ele passa a enxergar a profissão de um jeito diferente. Relacionamento é importante, mas não é só o relacionamento. A gente precisa oferecer para que o cliente ganhe alguma coisa, tenha uma solução, você ganhe alguma coisa e a empresa ganhe alguma coisa também. Tem que dançar a valsa, mas tem que beijar na boca também, né? É isso. Não dá só para dançar, né? Boa, gostei dessa. Um livro eu recomendo, olha, tem vários livros que eu recomendo. Um dos que eu mais gosto e sempre recomendei é A Bíblia das Vendas, do Jeffrey Gitomer. Eu fiquei amigo dele alguns anos atrás. Eu tenho uma tatuagem no meu braço escrito "Eu amo vender". Amo vender. Ele ficou sabendo dessa tatuagem, fez uma foto comigo e ele começou a usar essa foto nas palestras que ele dá para o mundo todo. E eu adoro o jeito que ele escreve. A Bíblia das Vendas é muito bom. Um livro mais recente que eu gosto muito é o Objeções, do Jeb Blount. É um livro um pouco mais técnico, é um livro para vendedores mais experientes, mas é um livro que eu altamente recomendo. Objeções, do Jeb Blount. E música, eu recomendo que você, quando estiver trabalhando, quando você estiver no carro, quando você estiver visitando o teu cliente, principalmente quem tem o hábito de usar o carro para visitar o cliente, escute menos música. Música a gente escuta no nosso momento de lazer, com a família, com os amigos. Quando você estiver no carro, coloca um podcast, coloca um audiolivro, coloca alguma coisa que vai te preparar para aquela venda. E não só escutar música. Agora, no teu momento de lazer, aí sim, você coloca a música que você mais gostar. Então tem um monte de músicas que eu gosto e para eu jogar seguro, eu vou falar de Evidências, de Chitãozinho e Chororó. Ô, mundo velho! Que legal, que legal. Falamos com o Leandro Branquinho, uma pessoa espetacular, numa vibe demais, cara. Eu tenho a honra de poder estar contigo amanhã, né? Hoje a gente está gravando um podcast aqui, o Leandro vai dar uma palestra para o nosso time aqui, eu tenho uma honra de poder contar contigo. Muito obrigado. Um prazer estar aqui com vocês. Seja bem-vindo, mateando com o agro, com café hoje, mas valeu. Valeu. Abraço. Obrigado.